Maravilha, são 7h45. Acabamos de ouvir aí na voz do saudoso Jaipiri, Folha Seca, pedido do nosso irmão Almir. Eu aproveitei a carona e dediquei também à irmã Elisene, que está na escuta do nosso programa. Um abraço, irmão Almir, que está aqui conosco, o Agostinho Moisés, o Gilberto Santo, é o homem que tem os dedos eletrônicos, sonoplasta de primeira. Eu tenho uma palavra de fé para o nosso equilíbrio espiritual. Eu costumo dizer que os dias são trabalhosos, são más, e nós precisamos muito de Deus. Necessitamos da intervenção de Deus em toda a nossa vida. Aonde você colocar os pés, você depende de Deus. E nada melhor do que lermos a palavra, ler a Bíblia. A Bíblia, ela é a bússola do cristão, o guia do cristão. E eu tenho certeza que essa palavra vai levantar você, vai ajudar você. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1, é uma história, é um contexto muito conhecido da Igreja do Altíssimo, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Que o Deus da Bíblia possa achar lugar nos vossos corações, e que cada dia a palavra se revele na sua vida de uma forma não natural, mas de uma forma sobrenatural. Às vezes nós não conquistamos, é porque a gente procura sempre agir no natural. Tudo que a gente faz, a gente só faz de uma forma natural. Esquece de que Deus só age no sobrenatural. Você tem que fazer aquilo que Deus lhe mandou você fazer, lhe ordenou a fazer. É buscar a presença dEle, para que o sobrenatural dEle se manifeste. Você sabe muito bem a história da igreja primitiva, não sabe? A antes e a depois. Segundo o relato bíblico, a igreja primitiva, antes do Pentecoste, era uma igreja estagnada, parada. Uma igreja que não alcançava os pecadores, que é um pecado. Deus constituiu a igreja, ou seja, Deus lhe salvou, Deus libertou você, para você se tornar pescador de almas. Deus salvou você para você fazer discípulo. Está escrito na Bíblia. E a igreja estava parada, a igreja não tinha perspectiva nenhuma. E Deus, como Ele é misericordioso, e além de ser misericordioso, Ele sempre dispensa a graça, a compaixão dEle. Ele é misericordioso,
A misericórdia do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos, e aí vem a compaixão. Veja como Deus é. Deus é tremendo. E aí Deus fez uma aliança com a igreja primitiva. Determinou um local para que os irmãos se reunissem. E diz a Bíblia que foram 500 irmãos que se reuniram no cenáculo para orar, para jejuar, e para buscar algo que eles precisavam, que era a unção. Como a igreja está precisando da unção de Deus? Como eu estou precisando da unção de Deus? Como nós precisamos da unção de Deus? Porque é a unção que faz a diferença. É a unção que lhe proporciona coragem, fé, entendeu? É a unção de Deus que instrui você a ler a Bíblia mais, para você receber a revelação do perdão, do amor, a revelação da paciência, da mansidão, da fé, da coragem. É através da palavra. E aqueles irmãos ficaram ali durante 9 dias. Segundo a Bíblia relata, 9 dias consecutivos. Mas muitos desistiram. É o que acontece hoje. Muitas pessoas desistem de buscar a presença de Deus. Muitas pessoas desistem de invocar o Deus, ou seja, de constituir o seu altar e invocar o nome do Senhor. Eu falei aqui na quarta-feira a respeito do altar desconcertado. E na realidade Ló, nem o altar ele constituiu, nem o altar ele edificou. Ele foi de carona. Ele era barganheiro. Tudo que ele conseguiu, tudo que ele conquistou foi através da vida santa, da vida edificada em Deus do seu tio Abraão. Isso é ruim. Agora veja o fracasso. Eu volto para o texto. Veja o fracasso de Ló. A primeira coisa que aconteceu negativo na vida de Ló foi que ele perdeu a esposa. A esposa virou uma estátua. Em seguida veio o problema das filhas que tiveram relações com ele, embriagou ele. A vida de um cristão, rapaz, nós precisamos aprender. A vida do crente tem que ser edificada em Deus. É como a irmã Edileuza me mandou aqui um versículo. Se eu não permanecer em Cristo, ou seja, se eu não obedecer ao Deus vivo, ao Deus que eu sirvo, eu não vou para lugar nenhum, não vou conquistar nada, absolutamente nada. A minha vida vai ser um fracasso. É que não chegou a hora ainda do próprio Deus permitir a minha derrota. Por quê? Porque eu negligenciei a sua palavra, eu não procurei honrar o Deus que me libertou, o Deus que me criou, o Deus que quer a minha felicidade. Eu não respeitei, eu não honrei. É o contrário de Abraão. Abraão edificou, constituiu o altar, e diz a Bíblia que ele invocou o Deus dele. Esse invocar, o altar é você mesmo. Esse invocar o nome de Deus é ter uma vida santa, uma vida de gratidão a Deus, uma vida de submissão ao Senhor. Aí não tem como não acontecer as bênçãos. Voltando ao contexto que nós acabamos de ler, Pentecoste, dia de Pentecoste, aconteceu o quê? Aconteceu coisas extraordinárias. Aqueles que perseveraram, aqueles que permaneceram até o fim, foram cheios do Espírito Santo. Agora, preste atenção. A igreja antes e a depois. A igreja antes, ela não conseguia ganhar uma alma. Eu sempre oro a Deus, falo, Jesus, esse mês eu não consegui ganhar uma alma, eu tenho medo. E aí, depois do Pentecoste, depois do preenchimento, depois de um altar edificado, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, depois que eles buscaram a Deus de verdade, a primeira pregação de Pedro foram 3.000 almas. Que
mudança radical, mas é assim mesmo. Quando o crente se enche, quando o crente toma posse do poder de Deus, quando o crente é batizado no Espírito Santo, quando o crente recebe dons espirituais, Deus age assim mesmo. Deus trabalha assim mesmo. E o que é que está acontecendo nesses últimos dias? Está acontecendo nesses últimos dias é a falta da busca, a falta, aleluia, da unção de Deus, a falta do sofrer pela causa de Deus. Quantos não desistiram de ficar no cenáculo? Só ficou 120. 380 desistiram. Você vê, a igreja sempre foi minoria. 380 desistiram e 120 ficaram. Agora esses 120 fizeram um rebuliço tremendo. Você vê que até hoje aquela unção que foi derramada ali, que Deus permitiu que pairasse sobre aqueles irmãos, até hoje ela faz efeito. Tem gente hoje que está na igreja, está buscando o batismo no Espírito Santo. Quer dizer, ele está se espelhando no que aconteceu com aqueles 120 irmãos. Porque Deus, ele não quer uma igreja fria, uma igreja acomodada, uma igreja que só tem problema. Porque o problema é natural. Agora, a solução também é natural. A solução dos problemas. A gente não pode contemplar um trabalho sem solução dos problemas. Então é uma prova que o Espírito de Deus não está ali. Quando o Espírito de Deus está em um trabalho, os problemas é impossível. Você não pode nem orar para não acontecer. Porque se você orar para não acontecer, o trabalho não é de Deus. Você tem que orar para que aquele trabalho não venha a ser derrotado. Porque muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Então nós não vamos orar para que as aflições não aconteçam. Nós temos que orar para que Deus resolva os problemas, para que Deus venha de encontro aos problemas e elimine ele, venha destruir ele. Nós não podemos orar para que, não, Senhor, que o Senhor possa impedir as lutas. Não tem graça. A gente tem que orar para que Deus nos conceda vitória através das lutas. Porque sem luta não há vitória. Então, se a gente pedir para Deus impedir as lutas, nós não vamos conquistar nunca. Nós temos que estar com a nossa fé em Cristo, submisso a Ele, buscando a presença dEle sempre, sem desanimar, tendo consciência que Deus, Ele é fiel, jamais Ele vai desamparar os seus, e tocar o barco e continuar crendo, e continuar na brecha, continuar buscando ao Deus vivo. Então está aqui a igreja primitiva. A igreja primitiva é a primeira igreja, a antes e a depois. Ou seja, a igreja depois do Pentecoste, que verdadeiramente foi uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que teve um relacionamento muito profundo com Deus, entendeu? E a primeira pregação de Pedro, aquela casa que não se convertia a ninguém, aquele tempo que não se convertia a ninguém, o primeiro discurso de Pedro foram 3.000 almas, o segundo mais 2.000, 5.000 almas em 2 pregações de Pedro. Então, não fica achando que o teu ministério não vai crescer, não, porque vai crescer. O segredo, o que está faltando lá é fogo. Quando essas línguas de fogo repartidas pairar sobre o seu ministério, você vai ver o que é que vai acontecer. Milagres sem cessar, cura sem cessar. É que está faltando fogo. O que queima pecado é fogo de Deus. Está faltando fogo no meu ministério, está faltando fogo no teu ministério, está faltando fogo na tua casa, está faltando fogo na cidade para queimar um bocado de cão do inferno e lançar tudo no Hades, que é o lugar deles, lugar de sofrimento.
Mas a gente fica, às vezes, parado, a igreja não ora mais, a igreja não tem mais compromisso de orar, de buscar a presença de Deus. Foi o contrário do dia de Pentecostes. Se encheram do Espírito Santo e Deus falou de uma forma tremenda e gloriosa. Que Deus continue abençoando a igreja dele, que cada dia a gente possa abrir os olhos, ser mais atencioso com a voz do Espírito Santo, ou seja, com a palavra de Deus. Se a gente não obedecer a palavra de Deus, não vamos para lugar nenhum. Deus abençoe. É o momento da nossa poderosa oração. Obrigado, Jesus, pelo teu agir, Pai, pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito permaneça a nos instruir, a nos capacitar para fazermos a tua obra segundo a tua vontade. Não permita, meu Deus, que a tua igreja venha parar, estagnar, agir como a igreja primitiva antes, mas que ela venha agir, meu Deus, como a igreja primitiva depois. Ou seja, que o teu povo possa se encher do teu Espírito Santo, buscar de verdade a unção, para que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, se manifeste através dos dons espirituais, através da unção do céu, e que cada pregação nossa, meu Deus, almas venham se render aos teus pés. Visita agora, meu Deus, cada lar, derrama a tua unção, queimando, meu Deus, as doenças, as pestilências sejam destruídas e que vidas sejam restauradas, curadas e salvas para a tua glória. Nós te louvamos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Missão cumprida, só me resta dizer obrigado, Jesus. Se o Senhor permitir, estaremos de volta na quarta-feira com mais um Amanhecer com Jesus. Bom dia, bom final de semana, fiquem todos na paz de Cristo.